Apresentação: Júlio Filho, o amigo da cidade. Boa tarde, Itaenga, boa tarde, Pernambuco, Brasil. Está no ar o nosso programa Itaenga Notícias desta sexta-feira, né? Sexta-feira chuvosa, nas graças de Deus. E pedimos sempre a Deus para nos livrar desse mal que está assolando o mundo, para nos proteger e também nos dar sabedoria para que possamos conduzir este nosso espaço de informações, notícias e entrevistas, né? Dando espaço e democracia a todos. Hoje é 15 de maio de 2020 e está no ar até 1 da tarde o programa Itaenga Notícias. Para participar, são esses os fones: 979 167474 e 991 25 49 29. Estou aqui com Maciel e também a nossa amiga Lucimar. Estava até esquecendo o nome dela aqui, mas são 12 horas e 5 minutos. Maciel, que representa o projeto Catavento. Boa tarde, Maciel. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a toda a população do Lagoa de Itaenga. Para nós, constitui-se em satisfação imensa podermos estar aqui, mesmo diante de tanta situação que nossa sociedade está passando neste momento. Hoje nós estamos aqui, estamos dando início, né, a mais uma ação referente ao 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente. A partir de que momento entra aí esse projeto Catavento também nessa briga aí de conscientização à população itaenguense sobre que não se deve explorar sexualmente crianças nem adolescentes, Maciel? Exatamente, Júlio. Lembrando que essa ação não é uma ação que se restringe somente ao mês de maio. Essa é uma ação onde o Sistema de Garantia de Direitos aqui em Lagoa de Itaenga tem se mobilizado para combater durante todo o ano. E nós, como representante do projeto Catavento, a gente sabe que o nosso foco é crianças em situação de trabalho infantil ou sobre ameaça de trabalho infantil, mas é importante lembrar que deve haver esse engajamento de todos os programas, projetos, toda a rede de enfrentamento, para que a gente possa, unidos, fazer esse combate, estar nessa luta, nessas ações de combate ao abuso e exploração sexual. E o projeto Catavento vem desenvolvendo atividades, ainda que não de forma presencial, por conta do contexto de pandemia que se instaurou na nossa sociedade a nível mundial. Mas o projeto Catavento, ele tem tem buscado orientar não somente os beneficiários, como também toda a família e toda a comunidade de Lagoa de Itaenga através das redes sociais. É onde a gente pode alcançar a grande massa, é onde a gente pode estar em contato com a população que está nesse contexto em isolamento, e as redes sociais têm sido um canal pelo qual a gente tem se utilizado bastante nessas últimas semanas, desde o início de maio, que nós temos buscado a participação de alunos da rede estadual, alunos da rede municipal, profissionais que atuam, que juntos fazem parte do Sistema de Garantia de Direitos. Agora, Marcel, para que as pessoas em casa entendam do que estamos falando, do que representa o Catavento, por exemplo, esse projeto, qual a sua filosofia, o que realmente prega, o que realmente defende. Vocês têm feito também, desde que esse projeto se iniciou, um trabalho de conscientização a essas crianças e adolescentes sobre esse tema tão delicado, polêmico, que sempre, infelizmente, está em evidência em nosso país? Sim, Júlio. A gente tem procurado. Hoje mesmo era para ser um dia onde a gente estaria, de fato, em contato com esses adolescentes, com o aluno da rede municipal, da rede particular, da rede estadual de ensino. Era para ser um momento de contato, de estarmos próximos, passando esse tipo de orientação. Como se deve proceder, qual postura devemos tomar, mas infelizmente o momento não é permitido para que a gente
se utilize desses métodos, mas o projeto Catavento ele tem procurado adequar sua metodologia e buscando repassar essas orientações à família, à população de Lagoa de Itaenga e a todos que estão sobre o alcance do projeto Catavento. A gente atua diretamente com crianças e adolescentes que de certa forma estão tendo seus direitos violados, não é isso? Para isso, nós estamos adiante dessas ações para que esses tipos e tantos outros tipos de violação ela possa ser minimizada. Acabar, a gente não vai acabar, mas a gente pode ser agente transformador no quesito de mudança do cenário de violência que se instaura não só no nosso município, mas a nível estadual e também nacional. Então nós possamos ser agente transformador. Somos apenas uma partícula minúscula, mas se a gente se unir, o projeto Catavento, o CRES, o CRAS, o CONDICA, a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte e Juventude, toda a rede se unir, a gente vai somar e os resultados, por certo, eles serão resultados positivos, porque está tendo o engajamento da grande massa. Hoje estamos conversando com o Maciel, que representa o projeto Catavento aqui em Lagoa de Itaenga. Agora, Maciel, no seu ponto de vista aí, você como uma pessoa pública, uma pessoa que está engajada nesse projeto, essas campanhas têm surtido efeito dentro da sociedade? Quais têm sido aí que chegaram ao conhecimento de vocês os números reais dessa violência que é praticada contra a criança e o adolescente, por exemplo, aqui em Lagoa de Itaenga? Júlio, ano passado nós fizemos uma ação de suma importância, onde... Lembrando que você também vem de um órgão que representa a criança, o adolescente, que você também foi eleito, agora está engajado nesse outro projeto, mas que você vem representando também, vem de um órgão tão importante que é o Conselho Tutelar. Sim, justamente, Júlio. Então a gente, enquanto conselheiro tutelar, eu me deparei por diversos momentos por situação onde crianças e adolescentes tiveram seu direito violado através do abuso sexual. A gente precisa diferenciar o abuso da exploração sexual. Exploração sexual quando se tem fins lucrativos, quando se tem geralmente alguém por trás com interesses financeiros. Já o abuso é alguém que procura satisfazer os seus desejos sexuais se utilizando de crianças e adolescentes. No município de Lagoa de Itaenga, nós não temos um histórico de exploração sexual. Mas isso quer dizer que não existe, não possa estar acontecendo? Sim, possa estar acontecendo, embora não chegue ao conhecimento da rede, muitas vezes, mas isso significa dizer que não esteja acontecendo. Situações de abusos sexuais a gente recebe constantemente, não em um índice elevado comparado a outros municípios vizinhos que a gente tem aqui. Mas isso não quer dizer que não temos casos de abuso sexual. Temos. E na ação que a gente desenvolveu ano passado, onde estivemos ali na praça pública, com camisas, faixas e através de instrumentos de som, e muitas das pessoas que iriam passando procuravam para tirar dúvidas, e ali naquela ação nós podemos identificar alguns casos de abuso sexual que estavam acontecendo, porque na maioria das vezes o adolescente, a criança, ela está sendo abusada, mas acha que aquilo ali é uma forma de carinho, é uma forma de afeto, de cuidado, quando na realidade não é. E essas ações procuram trazer esse esclarecimento. Quando temos uma população esclarecida de como as coisas acontecem, como é caracterizado violência, por certo, a proporção é que a gente receba uma demanda maior. Porque se eu sei que eu estou sendo violado e passo a compreender que aquilo ali de fato é uma violação, é uma violência sexual, eu vou procurar os mecanismos eficientes para que eu possa passar a não sofrer mais aquele tipo de violência. E para isso existem vários canais pelo quais a criança ou adolescente, principalmente nesse contexto de pandemia, pode contactar. Então, não vai poder ir até o Conselho Tutelar, não vai poder ir até um órgão, mas existem os mecanismos pelos quais eles podem fazer
essa denúncia. Lembrando que os órgãos estão em funcionamento, o Conselho Tutelar está na ativa, o catavento está na ativa, a saúde está na ativa, a assistência social está na ativa. Então esses órgãos podem ser porta de entrada para uma denúncia de abuso e exploração sexual. E esses órgãos não podem cruzar os braços. Se chega no catavento, a gente vai procurar os órgãos cabíveis para que essa situação possa ser resolvida. Se chega na Secretaria de Saúde, se chega no hospital, se chega numa UBS, então eles também vão estar orientados a tomar postura, a dar continuidade àquilo ali, para que aquilo ali não fique restrito somente àquilo ali. Recebeu informação, recebeu o conhecimento de que aquela criança e adolescente está sendo abusada e não dar continuidade para que esse caso possa ser resolvido. Então toda a equipe ela deve estar mobilizada para juntos protegermos essas crianças e adolescentes. Em meio a esse mundo moderno que estamos vivendo, né? A gente vê que hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas que formam a sociedade vê muitos absurdos como coisas normais, mas como convencer pessoas que estejam de maneira ligada diretamente com essas crianças e adolescentes que são aí sexualmente exploradas, né? Porque muitas vezes a exploração sexual da criança e do adolescente, Maciel, se dá justamente no próprio lar. E aí? Esse é um fato bastante debatido e discutido. Nós estamos, Júlio, participando atualmente de forma virtual do Encontro Nacional que está tratando justamente dessas questões de combate ao abuso e exploração sexuais. São pessoas preparadas para isso e todas as noites nós estamos com capacitações, videoconferências de professores extremamente estudados e preparados para discutir esse assunto. E a violência sexual no contexto intrafamiliar tem sido um dos grandes fatores. Por quê? A maioria dessas violências ela acontece através de pessoas pelo qual aquela criança, aquele adolescente deveria receber todo o cuidado e afeto. E é justamente por essas pessoas, muitas das vezes, que surge a violência. Violência intrafamiliar caracteriza em violência com pais, mães, padrasto, madrasta, tios, tias. São familiares que estão ali próximo daquela criança ou adolescente e que tem acesso àquela criança ou adolescente. Violência sexual de criança e adolescente extrafamiliar se caracteriza por violência que acontece através de vizinho, um amigo próximo da família, alguém que esteja ali, que tem acesso fácil à família, mas que não se caracteriza como parente. E a violência intrafamiliar é um dos fatores que tem acontecido bastante no Brasil, não é? Porque nós estamos tratando aqui hoje de um público indefeso, criança e adolescentes que na maioria das vezes eles estão sob ameaça. Se você contar a sua mãe, se você contar a alguém que eu estou fazendo isso com você, sua mãe vai morrer, ou eu vou matar você. É isso que está acontecendo. Muitas vezes a criança, além de sofrer a violência sexual, ela está sofrendo outras violências, que o tempo aqui não nos permite abrir um leque para discutirmos essas ações. É a violência psicológica, é a violência moral, são N tipos de violências que aquela criança ou aquele adolescente está sofrendo, além da violência sexual. Então, é necessário que essa criança ou esse adolescente possa ter alguém onde ela possa de fato contar o que se está passando, e para isso não se restringe somente à família. A criança, quando está na sala de aula, ela deve sentir seguro em entrar em contato com o professor. O professor ele também tem essa missão de oferecer um ambiente seguro e acolhedor na sala de aula, onde muitas vezes a criança ou adolescente não tem esse ambiente acolhedor dentro de casa. Então, na escola, no reforço, nas atividades extraescolares, são contextos onde a criança ela pode apresentar sua denúncia. Muitas das vezes a gente recebeu denúncia de professores, porque a criança se sentia mais à vontade com o professor, com uma amiguinha de sala de aula, do que com o próprio alguém da família.
Então, é necessário que, por isso é fundamental que todos estejam preparados para dar os precisos encaminhamentos, é fundamental. Assim, eu não sei se muitos que representam esses órgãos que defendem a criança, defendem o adolescente, também está tendo a mesma visão que eu. O universo que eu vivo mais é na minha casa, na rádio, e o pouco que eu saio pelas ruas da cidade, vez por outra eu vejo ali crianças, né? Praticamente crianças, não é nem adolescentes, mas eu vejo trafegando pelo centro da cidade em vários momentos do dia ou até da noite, né? Crianças trafegando pelas ruas da cidade no centro, que sai dos bairros distantes, né? E tornando elas, infelizmente, alvo muito ali presas, bastante vulneráveis, né? Para que aconteça essa exploração sexual, né, em nosso município. Vocês têm observado também esses detalhes, né, do abandono dessas crianças, desses próprios adolescentes, né? As políticas que vocês trabalham têm buscado ainda se aperfeiçoar, melhorar para atingir o alvo certo? Sim, Júlio. É importante que as políticas sociais elas estão acontecendo. Claro, nós estamos em constante aprimoramento das políticas sociais, dos técnicos, de todos que estão envolvidos no sistema de garantia de direito. Por isso que eu digo, é importante que cada órgão ele execute a sua atividade de forma eficiente. Porque se o CRAS ele está funcionando, se o CRES está funcionando e o Conselho Tutelar não funciona, isso eu só estou citando a caráter de exemplo. Então, o CRAS sozinho, o CRES sozinho, a Secretaria de Saúde sozinha, a Secretaria de Assistência sozinha, ela não vai poder combater esse tipo de violência. É necessário que o Conselho Tutelar funcione como vem funcionando, é necessário que a Secretaria de Saúde funcione como vem funcionando e os demais serviços e órgãos estejam funcionando. Quando a gente se depara com esse tipo de situação, não quer dizer que a rede está fazendo vista grossa. Está acontecendo e ninguém está vendo esse tipo de situação acontecendo. Mas é porque, justamente, os resultados eles só vão ser mais eficientes se o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente se fortalecer. E quando eu digo se fortalecer, não é somente a nível municipal. Nós dependemos também de respaldo nacional, nós dependemos também de respaldo estadual. Então, quanto mais fortalecido o sistema de garantia de direitos for, menor é o índice de crianças e adolescentes submersos a esse tipo de violência. Lembrando que o sistema de garantia de direitos não tira a responsabilidade dos pais. Primeiro vem em casa. Então, se o seu filho está a tantas horas, tarde da noite, na rua, os pais devem ser o primeiro a procurar saber o que os filhos estavam fazendo, com quem você estava andando, aonde você estava, com quem você estava, o que era que estava acontecendo, que deu essas horas da noite e você não chegou em casa. É impor limites a essas crianças e adolescentes. Porque quando a gente não impõe limites, eles vão fazer o que eles quiserem. E os pais muitas vezes vão achar que é algo natural. Deu meia-noite, deu 11 horas, meia-noite e meu filho não chegou em casa. Ah, mas ele saiu e disse que estava com um amigo. Sim, mas estava onde? Estava com que amigo? O que foi que você estava fazendo? É procurar investigar, é procurar analisar, estar atento aos passos dos seus filhos. Para que eles não possam criar asas demais e quando você se der conta for tarde demais e você não ter mais controle, como a gente vê muito na nossa sociedade. Pais que não estão tendo mais controle dos filhos, não estão conseguindo mais segurar os seus filhos em casa, com educação eficiente, porque isso não é atribuição só da escola, a educação vem de casa, então a escola é uma extensão. Também temos aqui a Lucimar, né? Lucimar que representa aí a Conexão Social, o projeto Comunidade, né? Oportunizar comunidade da Conexão Social. Lucimar, boa tarde. E
a partir de que momento vocês também entram nessa luta aí do combate à exploração da criança e do adolescente? Há quanto tempo já existe essas atividades desse projeto que você representa em Lagoa de Itaenga? Que público vocês têm atingido, por exemplo? Boa tarde. Boa tarde, Júlio, e a toda a população itaenguense. Faço parte do projeto Oportunizar, né? No momento estou como coordenadora geral. E aí vem a pergunta, né? Desde quando a gente faz essa atividade, né? Voltado. O projeto Oportunizar a Comunidade, ele já tem 10 anos no município, né? De atuação direta. E hoje a gente está na campanha do 18 de maio contra o abuso e exploração sexual de criança e adolescente, que também não é uma campanha de hoje, né? É uma campanha que vem desde 18 de maio de 1973, quando Araceli foi violentamente, né, abusada, ocultada a cadáveres. Então, assim, o abuso sexual, ele não é de hoje, ele não está presente de hoje, né, na nossa sociedade. Ele vem de anos anteriores, né, porque muitos pais, ou tios, ou irmãos, ou parentes, ou vizinhos, acha que é dono da criança, como vem a fala mesmo de Maciel, né, uma fala muito louvável, né, da exploração sexual, do abuso sexual, né, e a diferença da exploração para o abuso, como ele comenta também. Então, a campanha contra o abuso, porque a violação, né, o ato sexual é um dos atos mais, como eu posso dizer, mais tremendo na vida de uma criança. Porque a partir daquela violação de direito, daquele abuso sexual, a criança ela pode ter vários traumas, né? O trauma físico, o trauma psicológico, né? A criança, além do bullying que ela sofre, né? Porque muitas vezes a criança ela já oculta esse segredo, né? Que ela acha que é um segredo para ela, né? Como o Maciel também já falou, a criança acha que aquilo ali é uma forma de carinho, né? Que ela está sendo tratada. E aí é quando entra a rede, né? É quando entra o CREAS, né? Com as psicólogas, é quando entra o CRAS no acompanhamento dessa família, é quando o Conselho Tutelar é acionado sobre essa violência, a polícia, e é onde vem a importância também do Disque 100, né? A comunidade é tão responsável quanto a escola, o conselho, né? Por quê? Porque a comunidade, eu digo assim que ela é responsável, porque a comunidade está mais presente, né? O conselho ele fica na sua sede, a polícia civil e a militar fica na sua sede, as secretarias e os órgãos. Então a comunidade ela vê, ela presencia de certa forma aquele tipo de violação. E quando ela denuncia no Disque 100, isso não, o sigilo dela é pleno, né? É sigiloso. Então, quando ela faz essa denúncia, ela está evitando que uma criança sofra, que uma criança venha com esse trauma, porque às vezes as pessoas acham que o abuso em si é só quando já há o estupro, né? Quando é estourado para a sociedade. Então, o abuso ele já começa no aliciamento, na troca de favores, né? Na troca de vídeos, de fotos, né? Que hoje as redes sociais estão muito presentes. Hoje é raro uma criança não ter um celular em mão, um WhatsApp, um Face, né? Que já é um tipo de alteração. Onde torna aí a criança e o adolescente vulnerável por culpa, agora vem a parcela da culpa para os pais. A responsabilização dos pais, né? Os pais muitas vezes, Júlio, é omisso, né? Não vê, tem medo também, vem a represária, né? Da comunidade, da família, e a criança ela fica com medo. A criança ela tem medo disso, porque muitas vezes ela é ameaçada, né? A criança ela é ameaçada no fato de dizer: se você contar eu lhe mato, se você contar eu mato sua mãe, se você contar eu mato seu pai, né? Porque geralmente o abusador ele tem algum tipo de distúrbio psicológico, ele não é uma pessoa comum. E outra coisa para enfatizar, não só é o sexo feminino hoje que é violentado, o sexo masculino também. Hoje está na divisa. Hoje as estatísticas ela já apresentam que quase 50% de criança do sexo masculino também sofre algum tipo de violência e abuso sexual. Então hoje também vem crescendo esse número, né? Então é um número que está presente hoje na nossa sociedade. Quando você pergunta sobre que você vê nas ruas, né, crianças, principalmente crianças, hoje as meninas de 10 anos, né, por questões hormonais, ela está aí parecendo mais uma mocinha, né? Então a sexualização infantil, né?
E os pais, geralmente, eles sexualizam muito os seus filhos sem perceber. Ô Lucimar, né? agora pra gente entender também que vocês falam muito de que a sociedade deve denunciar, por exemplo, mas e vocês que estão ligados assim a algum órgão? Porque a gente quando fala assim de denúncia, aí tem muitos órgãos que quer combater a corrupção, por exemplo, e assim, mas só vai ter a validade da denúncia se alguém denunciar. Mas esse alguém não pode ser vocês também, não? A gente faz esse... nós, enquanto sociedade civil, né, nós somos a parcela da sociedade civil quando se fala de rede de atendimento, né? Aqui a gente fala de CRAS, CREAS, Polícia Civil, Polícia Militar, Conselho Tutelar, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, e onde entra as OCIPs, né, que é a sociedade civil. Então a sociedade civil, ela também faz esse papel de denúncia. No momento que a gente presencia algum ato de violação, a gente encaminha para a rede, né, que é o nosso papel de encaminhar e onde vai ser averiguado. Isso não quer dizer que enquanto sociedade civil ou enquanto projeto, a gente, quando identifica qualquer caso de violência, seja lá psicológica, física, né, a gente vai apurar a situação e a gente vai encaminhar. É nosso isso, enquanto cidadã ou enquanto gestora de algum centro, seja ele projeto, seja lá onde eu estiver, seja lá na função que eu estiver exercendo, eu evito que uma criança, ela sofra, né? Então, assim, identificar o caso de abuso, geralmente quando eu digo a comunidade, que a comunidade, ela está ali, né? Eu não estou dizendo que é obrigação direta, mas assim, se você vê uma violação de direitos, se você vê maus tratos, né? Como é que o conselho vai saber? É um conselho composto de 5 membros para uma população de quase 22 mil habitantes, né? Então a comunidade, quando eu digo, a comunidade, ela está mais presente, ela vê esse tipo de violação. E de certa forma, indiretamente, quando um começa a passar de um para o outro, acaba chegando à rede. Mas quando chega à rede, o dano já é grave, né? Essa criança, ela já passou por todos os danos. Então, é importante denunciar, é importante o Disque 100, né? É importante. A campanha está vivenciando o 18 de maio, que é agora segunda-feira. E aí a gente, como Conexão Social, somos contra o abuso e exploração sexual, né? Aí a gente chama, né? Todos contra o abuso e exploração sexual. Seja feito o Covid, todos contra. Né? Então, se todo mundo está contra aí o coronavírus, então nada menos do que a gente também ser contra o abuso e exploração sexual. E qual a mensagem que realmente o projeto Oportunizar leva para essas crianças e adolescentes que vocês têm abraçado? Hoje eu digo, né, a gente consegue, quero litar aqui, a gente consegue ver isso a partir das oficinas realizadas, os tipos de violência, né, a partir de desenhos, os psicólogos aqui trabalham mais nessa área, então, enquanto mensagem, enquanto projeto, a gente diz, denuncie, não seja omisso, né? A gente não pode ser omisso, a gente tem que fazer bonito, a gente tem que denunciar, a gente tem que combater esse tipo de violência. A cada 1 hora, 3 crianças sofrem algum tipo de violência sexual no Brasil. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Se eu faço a minha parte, se você faz a sua, então a gente começa a ser um conjunto, a gente começa a estar interligado, feito rede. Olha, a gente também tem aqui a presença da própria secretária municipal de Saúde de Lagoa de Itaenga, mas eu quero que a nossa amiga Lucimar deixe aí a mensagem final, né? Marcel já deixou a sua mensagem, o seu recado. Na segunda-feira também estaremos repercutindo aí aqui com mais 2 convidados, né? Esse tema tão importante que é o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes em nosso município. 18 de maio é o dia D, né, Lucimar? Isso. Eu chamo a toda a população itaenguense, né? Hoje a gente não pode chamar para a rua, mas eu chamo a toda a população itaenguense para que tenha essa atenção, redobre essa atenção para nossas crianças, para que a gente possa ter um futuro de jovens saudáveis, né? De crianças sem traumas psicológicos, sem traumas físicos, que a gente possa ter uma população extremamente saudável. Não deixe de denunciar, Disque 100, faça bonito, né? Então, denuncie. A importância é denunciar. Quando você denuncia para o Disque 100, a sua identidade está no absoluto sigilo. Valeu, gente boa. Vou aqui a um pequeno bloco de apoio cultural. Quando eu voltar, eu já volto já falando com a secretária municipal de saúde do nosso município, que vai falar, né?
de assuntos importantes. Tivemos aí um aumento muito excessivo no número de casos confirmados de coronavírus em Lagoa de Itaenga. Tivemos aí também um terceiro óbito já registrado, né? Então, a gente pede que a população encarecidamente tenha consciência, né, de ficar em casa, de estar obedecendo às recomendações das autoridades de saúde de nível nacional, estadual e municipal, né? Se você não fizer isso, não está acatando, você será a próxima vítima, viu? Tenha cuidado. São 12h34, volto já. Atenção, amiga dona de casa, o melhor lugar para você fazer as suas compras é no Mercadinho da Economia, porque